Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na CleanSun em Itajaí, um espaço dedicado à saúde mental, com vários profissionais, e a nossa conversa de hoje é com a médica psiquiatra Vanessa Adegas Menin, que vai falar sobre um tema muito importante, que é a ansiedade. Doutora Vanessa, a ansiedade é considerada um dos maus, uma das principais causas de doença do século, o mal do século, porque de uma forma ou de outra, hoje em dia todos estamos ansiosos. E aí é que está a questão. Quando é que a ansiedade deixa de ser algo até positivo, digamos assim, para a pessoa programar o seu dia, para ela pensar no amanhã, e passa a ser um transtorno, já passa a ser algo que precisa da ajuda de um psiquiatra? Então, a ansiedade é uma emoção básica, nós precisamos dela para tomarmos decisões rápidas no dia a dia, ela é instintiva e fisiológica. Quando essa ansiedade deixa de ser útil e começa a causar sofrimento, aí é que está o problema e pode ter virado uma doença. Então, a ansiedade normal, existe um mecanismo básico que é a liberação na corrente sanguínea de dois hormônios, que é o cortisol e a adrenalina. Quando esses hormônios estão na corrente sanguínea, eles causam uma série de sensações fisiológicas, por exemplo, sudorese profusa, a palpitação, a famosa taquicardia. Essa pessoa pode ter tontura, formigamentos, pode aumentar a pressão arterial. Essas sensações podem ser sentidas tanto por pessoas que têm ansiedade normal, situacional, quanto para aquelas pessoas que têm ansiedade doença. Mas como que a gente diferencia então? Em relação à intensidade dessas sensações e o fato de isso estar causando prejuízo no funcionamento desse indivíduo. Tá, vamos lá então, ver se eu consegui entender. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um vestibular. Eu fiquei na hora, numa ocasião dessas, seria natural a pessoa ficar um pouco ansiosa, respirar um pouquinho mais fundo, ter um pouquinho de coração palpitando na hora, ou por exemplo um casamento, ou uma formatura, seria algo que está motivando essa ansiedade que é natural da pessoa. Agora, estou trabalhando e começo a ter crises. Vou ao supermercado e começo a ficar ansiosa por isso, ou seja, ou já está comprometendo o meu dia a dia, aí já está passando desse normal. As sensações fisiológicas da ansiedade começam a ficar mais intensas e a pessoa começa a perceber já um prejuízo no seu funcionamento. Isso é básico para que nós consigamos fazer o diagnóstico da ansiedade e doença. A ansiedade e doença, na verdade, existem vários tipos de ansiedade. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada e outros também. Então, a ansiedade, na verdade, é um termo, a doença um termo amplo que engloba vários tipos de ansiedade e para cada uma existe um tratamento específico. Claro. E qual a importância do psiquiatra nesse papel da ansiedade? Ou seja, quando é que a pessoa deve procurar e como é que aí o médico vai avaliar para o tratamento? Também é com medicação? O tratamento para a doença ansiedade, depois que passar pela avaliação do psiquiatra, é multidisciplinar. É bastante importante nós entendermos que as doenças mentais em geral, elas são multifatoriais, existem várias causas. Então os tratamentos geralmente são multidisciplinares. Nós precisamos da medicação no quadro agudo do sofrimento psíquico em relação à ansiedade, por um tempo determinado que vai ser determinado pelo psiquiatra, de acordo com cada paciente. Então o tratamento é multidisciplinar e individualizado também. A psicoterapia é muito importante na doença ansiedade, principalmente a técnica comportamental. Fiquei interessada, eu acho que as pessoas também nessa técnica comportamental, ou seja, mesmo que eu esteja tomando uma medicação ou não, esse dar continuidade com a psicoterapia pode fazer com que essas crises diminuam. Faz toda a diferença. E não é só isso, também a gente tem que se preocupar um pouquinho com o estilo de vida, atentarmos bastante para isso. A atividade física, por exemplo, se nós estivermos pensando nas pessoas que têm ansiedade normal, que ainda não virou doença, nós podemos até pensar na atividade física como prevenção. E também para o tratamento é importante. Nós liberamos e produzimos mais serotonina. Então é bastante importante. Tem outras medidas também que podem prevenir a doença ansiedade e também fazerem parte do tratamento da ansiedade e doença. Então, diminuir o estresse do dia a dia com as terapias holísticas,
O reiki, a meditação, a yoga, isso já está comprovado que faz uma diferença incrível no tratamento e para prevenirmos. Para aquelas pessoas que são um pouquinho mais ansiosas normalmente, existem pessoas um pouco mais, outras um pouco menos, que percebem as sensações fisiológicas da ansiedade situacional com intensidades diferentes. E outras medidas também, alimentos ricos em triptofanos, que é um aminoácido precursor da serotonina, nós podemos também, né, estar prestando atenção nisso. E o médico psiquiatra, ele vai saber avaliar, vai saber se essa ansiedade não é mais fisiológica e útil e passa a ser uma doença, e vai saber planejar o tratamento, inclusive encaminhando para outros profissionais que também podem auxiliar nesse tratamento para a ansiedade. E é possível, talvez, aí ter uma vida normal, ou seja, a pessoa vai aprender a conviver com essa ansiedade, fazendo tudo isso que é necessário? Cura teria? Ou seria muito dizer se é possível se curar da ansiedade? No meu ponto de vista, tem cura sim. Existem poucos transtornos psiquiátricos que não têm cura, que são problemas crônicos, que a gente precisa aprender a conviver com eles, fazer o tratamento, geralmente falando mais na questão da medicação. Mas se nós falarmos da ansiedade, da depressão, o que eu percebo no consultório? As pessoas elas ficam muito preocupadas com a medicação e achando que ela é 100% eficaz. Na verdade, não. Ela faz parte do tratamento, é uma ferramenta de tratamento. Para auxiliar a pessoa. Exatamente, mas existem outras terapias coadjuvantes que são bastante importantes juntamente com a medicação. Então isso nós precisamos entender. Por isso a multidisciplinaridade na saúde mental é extremamente importante, porque aí a gente consegue a cura.